dentro da visão que nós temos estabelecido dentro da escatologia, que é preparar um povo para o tempo do fim. Todos os eventos, todos os sinais, eles são de mega importância, mas isso tudo acontecerá por causa de um povo. Então, como povo de Deus, como família de Deus, nós precisamos ter um tipo de vida específico, para quando Jesus voltar, você não ficar sem saber o que está acontecendo. Quantos aqui creem na volta de Jesus? Irmãos, essa pergunta é muito importante, hein? Não me decepciona, porque pelo amor de Deus. Então, o dia do Senhor, a vinda do Messias, ela vai dar início a uma série de eventos. E eu queria falar sobre estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, e há 2 discursos escatológicos que Jesus faz, que você precisa ler na sua casa, que é Mateus 5 e 6, que é o Sermão da Montanha, que é a legislação do reino de Deus. Quando você lê Mateus 5 e 6, você está lendo a legislação do reino de Deus. Mas que legislação de reino de Deus é essa? Haverá um reino milenar, onde Cristo reinará fisicamente. Você sabia disso? Que Jesus vai reinar fisicamente, governar as nações. Então, Mateus 5 e 6 e Mateus 24 e Lucas 21 fala sobre o sermão profético de Jesus. Jesus profetiza e usa parábolas para falar de coisas que irão acontecer. Então, no Mateus 24, abra aí comigo, a partir do 3, nós vamos ler do 3 ao 5, Jesus ele está respondendo uma pergunta que os discípulos fizeram a ele. E esse vai ser o pontapé inicial do que nós iremos tratar a respeito de um povo preparado para o fim. Todos acharam? Amém? Vamos lá, verso 3 diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo. Então, 3 perguntas são feitas a Jesus. Quando acontecerá essas coisas, Jesus? Que sinal terá na sua vinda? E o fim do mundo, ou o fim e consumação das coisas. No Ocidente é muito comum a gente ter uma visão do fim sobre o fim mesmo, aquilo que acaba. Deus é eterno, não acaba, o plano dele não tem fim. Então, quando a gente pensar em fim das coisas, fim dos tempos, pensa na consumação do plano de Deus. Então, essas 3 perguntas são feitas para Jesus, e Jesus responde essas perguntas dentro de 4 pontos, que vem o 1, princípio das dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, que é a própria vinda dele, que ele estava profetizando, e o reino milenar. No verso 3 até o 14, Jesus está falando dos princípios das dores. O que é o princípio das dores? São eventos iniciais que vão apontar para o fim. Falsos cristos, falsos profetas, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremoto. Isso tudo nós já estamos vendo, amém? Não é isso? E toda vez que acontece algo a respeito disso, todo mundo entra em desespero, né? Aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, todo mundo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas existem sinais que nós precisamos ler, irmãos. E o segundo cenário é a grande tribulação, do verso 15 ao 28 de Mateus 24. A vinda de Jesus, ela é descrita do 29 ao 31. E o reino milenar, ele está estabelecido, né, que vai ser estabelecido na terra, está em Mateus 25 até 31. Ok,
Esses sinais são sinais que nós vamos estudar a partir de setembro, entrar com detalhe. Nós queremos falar, então, sobre o tipo de pessoas que nós devemos ser. Aí você anda um pouquinho para o verso 37 do capítulo 24, aí onde você está. Mas por que, Juan, que você está falando que Jesus vai reinar na terra? Porque, como igreja, nós acreditamos na linha escatológica que se chama pré-milenista histórico. Nós não cremos no arrebatamento secreto. Isso nos difere do quê? Das outras denominações? Em nada, irmão. Nós temos uma linha. Nós respeitamos quem pensa diferente. Esses irmãos que pensam diferente de nós são nossos irmãos. O que irá acontecer, acontecerá para todos os santos. Mas isso é o que nós acreditamos. E como acreditamos isso, nós queremos ensinar para que isso tenha um impacto na nossa vida. Amém? Verso 37, vamos ler até o 39, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, a palavra-chave para nós aqui é não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha que interessante, Jesus ele está dando uma resposta aos discípulos acerca do que eles perguntaram. Quando será o fim? Quais os sinais que acontecerão? Jesus ele faz um comparativo a um evento que tem na Bíblia que toda a humanidade conhece, que é o dilúvio e a arca de Noé. E ele está falando que os dias da sua vinda será comparado àquela época. Mas o que acontece naquela época que precisa ficar em destaque para nós? Eles falam aqui no texto: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Jesus está falando que existe um tipo de gente que precisa ficar atenta, mas existe um tipo de povo que está vivendo a sua vida e não está se importando com o que Deus está fazendo na terra. Por isso, esse povo não está percebendo o que Deus fez. Assim como nos dias de Noé, que Noé foi taxado como maluco numa época que não tinha chovido, irmão. Aí você imagina comigo alguém chegar e falar: ó, vai chover, eles são malucos. Quantos crentes são chamados de maluco porque pregam na rua, falando que Jesus vai voltar? Outro dia eu vi um vídeo de um cara pregando lá no Largo da Carioca e o cara ameaçando ele, dando tapa no pregador, zombando dele. Um irmão possivelmente assembleando ou de uma denominação pentecostal, que ele estava de terno e gravata, pregando com muita autoridade. Jesus vai voltar e vai julgar essa terra. Jesus vai julgar essa terra, irmão. E esse texto está falando algo que precisa abrir os nossos olhos. Por quê? Porque Jesus está falando que nós vivemos nessa era como nos dias de Noé. Estamos vivendo a nossa vida, você está trabalhando, casando, se dando em casamento, até que o dia que a arca veio, choveu, todo mundo entrou e não perceberam. Assim será a vinda de Jesus. Mas então você está falando que casar, se dar em casamento, viver a própria vida é um erro? Não. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui é: você não pode viver a sua vida quando você não vive ela dentro do plano de Deus. Porque quando você vive por conta própria, você vai buscar todos os seus interesses.
E o plano de Deus e tudo o que Ele está fazendo e propondo para o seu povo fica em segundo plano. Por isso que nós temos na nossa geração um povo que ama muito coisas da igreja, coisas de Deus, mas não o próprio Deus. Um povo que se satisfaz não com o que Deus faz, não com o que Deus é, mas se satisfaz única e exclusivamente com coisas superficiais que o cristianismo dá. E por isso, Ele está abrindo os nossos olhos. Eu estou voltando e muitos estão vivendo para si mesmo. Eu estou voltando e tem um povo que está amando a própria vida, a ponto de esquecer a promessa que eu fiz. E aí, enquanto você se apaixona pela sua vida, enquanto você vive só para si, existe um plano que está sendo cumprido, meu irmão. Ah, mas ele vai ter pena de mim. Ele vai olhar para mim assim, pô, não vou deixar esse bonito aqui de fora, não. Jesus espera que a gente viva em conformidade com a sua palavra. Nem mais, nem menos. Nós estamos vivendo numa geração que ama tanto a si mesmo, que busca tanto a própria satisfação, que qualquer coisa que nós propomos como missão de Deus, as pessoas acham que é radicalismo. As pessoas acham que é radicalismo você ter um compromisso com Deus que te faça sair de casa todo domingo de manhã. As pessoas consideram radicalismo que a gente vive em santidade. As pessoas consideram radicalismo que a gente honre palavra. Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando, irmão. Essa é uma segurança eterna. Essa é uma palavra fiel que vai se cumprir. E Deus, nessa manhã, está propondo que seu povo tenha um tipo de vida específico. Nós não podemos ser pegos de surpresa, porque existem sinais que Ele está nos dando. E o que acontece no tempo de Noé, que Jesus está fazendo uma analogia: salvação e juízo. Quem foi salvo? Noé, sua família e os animais. E quem foi condenado? Todo o resto. Então, Jesus está falando que Ele vai salvar um povo, e a analogia com a família de Noé é a família de Deus, e todo aquele que estiver vivendo para si mesmo vai correr o risco de ficar de fora. Vai correr o risco de Jesus voltar aqui para a terra para governar as nações e você ser condenado. Porque um dia todos nós estaremos diante de Jesus. Eu não sei se você nunca ouviu falar sobre isso, mas haverá um dia que o justo juiz que nós cantamos, nós estaremos diante dele. E ele falará a sentença para a nossa vida. Venha, bendito. Venha, meu servo. Você me amou. Você viveu para mim. Ou eu não te conheço. Eu reprovo as suas obras. E muitos serão lançados no fogo. E não pense que esse evangelho de hipergraça que estão pregando por aí, onde Jesus salvará todos sem um tipo de vida específico, isso é mentira. Verso 40 do capítulo 24, vamos até lá. Jesus usa uma parábola aqui para falar de dois tipos de pessoas. Diz assim o verso 40: então 2 estarão no campo,
um será levado e outro será deixado. Certamente você conhece esse texto. E há um grupo que será tirado e outro será deixado. E assim como foi nos dias de Noé, por isso que nós cremos no pré-milenismo. Um povo será deixado na terra para reinar com Jesus. Um povo será tirado e condenado. E a questão é, que tipo de povo que você é? Que tipo de cristão que você é nesse tempo? Você é um cristão que, independente da linha escatológica que você crê na vinda de Jesus, vive para esse dia, tem uma vida digna diante dele. Pô, isso é lindo, irmão. Agora, se você é um crente nominal, que se afeiçoou com uma visão de igreja, que você ama os louvores, ama tudo que Jesus faz nesse lugar, mas você não entende que Deus ele tem um plano que está cumprindo e todas essas coisas irão acontecer, irmão, você está correndo um sério risco. Você está correndo um sério risco. Vamos lá, Mateus 24, verso 42. E aqui eu queria falar 4 pontos que essas próximas parábolas nos dará uma visão mais ampla sobre o tipo de gente, de pessoas que nós precisamos ser. E eu queria falar sobre o primeiro ponto, sobre vigiar, que é algo que nós precisamos muito. Verso 42. Vamos ler o 42 até o 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Olha o que Jesus está falando. Portanto, vigiem. Vocês não sabem o dia que eu voltarei. Porém, considere isto, que se o pai de família soubesse, a hora que viria o ladrão vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então, nessa parábola aqui, Jesus está chamando a nossa atenção. Pare um pouco de viver para vocês mesmos. Entre mais no quarto de vocês. Tenha devoção. Ame a palavra. Ore todos os dias. Existe algo aqui na igreja que nós batemos muito nessa tecla, e são coisas básicas. Irmão, leia sua Bíblia todo dia. Ore todo dia. Jejue assim que possível. E são coisas básicas que nos levarão ao dia de Cristo. Nós não chegaremos nesse dia por causa de coisas extraordinárias. Nós não chegaremos nesse dia se mantendo fiel porque nós estamos fazendo grandes coisas. Porque eu oro e pessoas são curadas. Eu vou chegar intacto e percebido nesse dia porque eu estou vigiando. Eu estou tendo um tipo de vida em conformidade com as Escrituras. Eu estou vivendo de uma maneira que agrada a Deus e não o mundo que eu estou inserido. E nós estamos vivendo, enquanto sociedade, numa época perigosíssima, irmãos. Porque o nível de relativismo que estão fazendo com as Escrituras é surreal. Tudo que é pregado hoje estão relativizando. E agora, é um problema fazerem isso? Não. O problema é quando o crente abraça esse tipo de visão. O problema é quando o crente deixa de crer que santidade agrada a Deus. Porque o mundo está pregando algo diferente lá fora. E a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, assim, para passar no seu radar, se você não vive em conformidade com o que a Bíblia diz, em um tipo de vida que agrade ao Senhor, meu irmão, os seus olhos não verão Deus, porque Ele próprio se encarregará de que isso não aconteça.
E eu não quero falar através dessa palavra, irmão, para gerar peso no seu coração, não. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que você não foi salvo por Cristo para viver o que você quer. Você não é dono da sua própria vida. Alguém inocente pagou o preço por você, pelos seus pecados, pelas besteiras que você fez. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios que nós fomos salvos para boas obras. Então todo cristão precisa ter um tipo de vida. E que tipo de vida é esse? Corresponder com aquilo que Jesus está propondo. E se existe algo que nós precisamos fazer é vigiar, irmãos. Nem tudo é disponível para nós. Nem tudo é bom para nós. Vocês lembram do tudo é lícito, mas nem tudo me convém? Isso acabou. Porque todo mundo abraça por conveniência. A religião evangélica abraça tanta besteira que tem hora que isso vai acabar como? Sodoma e Gomorra, gente. A proposta de Jesus é que o povo que ouve essas coisas tenha um tipo de vida que corresponda, que agrade a Deus, acima e para além dos homens, da cultura, da sociedade. O evangelho é contracultural, irmãos. Nós não vivemos dentro de um sistema que vivemos esse sistema para corresponder conforme as suas leis, regras e práticas. E por quê? Porque a Bíblia é a nossa lei, regra e prática. Por isso que para o crente nem tudo convém. E nós precisamos toda hora nos lembrar dessas coisas, que são óbvias, que não são extraordinárias, mas são coisas que o próprio Cristo está nos pedindo. O conselho de Jesus é vigiem. Não é curem os enfermos aí aos montes. Ele também nos pediu isso, e isso é um sinal do reino. Mas se tem algo que vai pegar a gente de surpresa ou não, é se estamos vigiando. Lucas 21, 34 até o 36, não precisam abrir, deixa comigo, para eu ganhar tempo. Diz assim, tenham cuidado, e tem versão que vai dizer também, vigiai, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Então, se existe algo que vai te manter de pé na presença de Jesus, e por que na presença de Jesus? Porque na volta dele nós estaremos diante dele. É ter uma vida de oração, é ter uma vida piedosa, irmãos. Isso cabe para nós. Piedade é o que cabe para o cristão. Se afeiçoar com a santidade é o que cabe para o cristão. Ter um tipo de vida que a gente se orgulhe de não ser igual ao que o mundo está vivendo. E olha, se a gente fizer um comparativo hoje, a gente não consegue mais ver diferença. Nas vestes, no comportamento, na fala, no trato. Pessoas que não honram palavra, pessoas que não pagam suas dívidas, pessoas que são maledicentes, que matam pessoas com a palavra. E o que está acontecendo, gente? Mas o que Jesus espera? Que você e eu, nessa manhã, dê uma resposta a Ele. Se nós cremos que Jesus vai voltar,
se nós confiamos na sua santa palavra e lei, eu vivo um tipo de vida que agrada ao Senhor. E aí a resposta que eu dou para Ele é: conta comigo, Jesus. Porque eu vou viver para te agradar. Eu vou amar aquilo que você ama. E vou odiar tudo que o Senhor odeia. Se o Senhor odeia o pecado, eu vou viver para não pecar. Se o Senhor ama a santidade, eu vou ser um homem santo, uma mulher santa, piedosa. E santidade não tem a ver com a quantidade de oração que nós fazemos. Santidade é ser separado. Ser santo é ser separado. E o que é ser separado? Aquele que não se mistura, não se corrompe. Já viu Tetris ou Lego, aquelas coisas de Lego? Saco redondo e o quadrado, não encaixa. Quem é santo não encaixa naquilo que não deve. Não abraça o tipo de vida que não lhe convém. A santidade cabe para os cristãos, irmãos. Nós queremos ser santo porque Deus é santo. Levítico 11:44. Sede santos porque eu sou santo. Isso é quem Ele é. É por isso que os anjos, querubins, os seres celestiais, em Apocalipse 4, falam que Deus é santo, porque eles veem a santidade de Deus. E aí respondem: santo, santo, santo. Se nós temos um Deus santo, vivamos em santidade. 2 Pedro 3,10 vai dizer assim: porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras nela assim desaparecerão. Mateus 26, do 38 ao 40, diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Irmãos, esse cenário é um cenário que acontece toda hora com a gente. Jesus está nos convidando: vigiem, vigiem, façam algo comigo. E a gente: vamos lá, Senhor, amém. Vamos ficar aqui até acontecer. Aí Jesus, ora 20 minutos a gente dorme. Ele: caramba, vocês não conseguem ficar vigiando. Nós precisamos entrar num tipo de vida que a nossa palavra tenha coerência com o nosso tipo de vida. Porque nós nos acostumamos como um povo a falar tudo o que nós sentimos, mas nós não equivalemos isso. Nós falamos: nós amamos o Senhor, vamos te seguir até o fim. Nós cantamos hoje aqui: te seguirei até o fim. E aí na minha vida só tem um Senhor. Mas aí você ama seu filho mais do que a Deus. Você ama seu marido mais do que a Deus. Você ama mais o seu trabalho do que a Deus. Você ama mais a sua conta bancária do que a Deus. Você ama mais os seus talentos que a Deus. E aí, no resultado disso é o quê? Incoerência. Você não tem coerência com aquilo que você ora e canta. E você acha que essas coisas passam batida para o Senhor. Não. Não brinque com isso. Deus espera que um povo esteja preparado, vigilante. Leve essa palavra a sério. Essa palavra é digna de confiança. Porque é Jesus que falou. Nós precisamos ser um povo preparados, irmãos. Se Ele está exigindo de nós, vigiem. Nós precisamos vigiar. E se vigiar vai exigir que a gente tenha uma vida de oração, nós vamos orar. Vai exigir santidade, nós seremos santos. Vai exigir que a gente não se misture com as coisas que desagradam a Deus, nós iremos fazer. Por isso que nós precisamos equacionar nesses dias. Tudo que sai da minha boca, dos meus lábios, tem que ter um tipo de vida que corresponda com tudo que eu estou falando.
Nós não podemos mais cantar, irmão, e não viver. Porque quando fazemos isso, não passa de entretenimento. Esse é o motivo das igrejas evangélicas hoje estarem cheias nesse domingo de manhã. Nós temos um dos maiores países cristãos do mundo. E tem um monte de gente que não crê na volta de Jesus, que não vive em santidade, que não ora e que canta aquilo que não acredita. E aí a gente está cheio de números. E pessoas que amam o lugar onde Deus se manifesta, mas não ama a presença de Deus. O Deus que está pedindo de nós um tipo de vida. A igreja não é um clube social, irmão. Ela é um lugar da comunhão. Mas a comunhão, ela é como Provérbios diz. Assim como o homem, o ferro afia o outro, o homem afia o outro. A comunhão, ela serve para isso. Para o irmão olhar para mim, você está errado. E eu corrijo a minha vida. E ele, a mim, amor, cuida do meu coração, me pastoreia. Mas nós não queremos viver isso. Nós amamos comunhão quando tem pizza. Mas nós não amamos comunhão quando tem repreensão, pô. Se a gente armar um churrasco hoje, e eu amo churrasco, quem quiser me chamar, aquele entrecotezinho. Mas quando o assunto é o que Deus está propondo, a gente fala, não, peraí, pô. Aí é sério demais, pô. Vocês são sérios demais, gente. Ué, mas tem que ser palhaço? Tem que brincar, né? Jesus espera de nós um tipo de vida, irmãos. Eu quero que isso martele na sua cabeça hoje. Vigiar está relacionado a ter um tipo de vida que agrada ao Senhor, devoção, orar, ler a sua palavra, ter uma vida santa. Segundo ponto, uma pessoa que espera a vinda de Jesus é uma pessoa que serve. Você não vive para si. Marcos 9, 35. Eu queria que você abrisse comigo. Marcos 9, 35. A identidade do reino de Deus é serviço. Verso 35 de Marcos 9 diz assim: E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. Olha como Jesus era didático, né? E tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebeu uma criança, tal qual como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E aí, porque Jesus ele coloca uma criança no meio dos discípulos ali? Para exemplificar isso. Porque criança dá trabalho, irmão. Integralmente. Tenham filhos, as mães concordando comigo. Tenham filhos, você saberá disso. E aí Jesus está fazendo uma analogia aqui. Se você quer ser grande no reino de Deus, sirva, seja o último, sirva. Mas sirva como? Como se você tivesse uma criança para cuidar. Isso quer dizer o quê? Você vai trabalhar ininterruptamente. Porque as mães, até quando as crianças estão dormindo, elas estão trabalhando. Elas ficam, tem aqueles espasmos, né, de memória, que a criança não fez barulho nenhum no berço, ela, meu Deus, está acordando. É só a mente atribulada. Me ajuda, Jesus. E aqui, nesse segundo ponto, nós temos um grande problema. Porque a igreja evangélica brasileira, ela se assemelha tanto com as coisas que são sensoriais,
com a música que toca a nossa alma, mas não provoca um tipo de vida, com palavras que regam o nosso coração, mas nós não gostamos da exortação, nós vivemos um tipo de povo que não quer trabalhar. Só que Jesus está falando que, se você quer encontrar comigo no tempo do fim, quando eu voltar, você precisa estar trabalhando. E aí essa é uma palavra para os irmãos que não trabalham. Trabalhe, irmão, em nome de Jesus. Cada um aqui recebeu uma graça do Senhor. Tenho convicção disso. Trabalha. E o que acontecer se eu não trabalhar? Se você trabalhar, você não dá trabalho. Olha que lindo. Quando você trabalha, você não dá trabalho. Isso é uma matemática maravilhosa. Mas o ponto aqui não é essa brincadeira. É o que? Se Deus deu algo na sua mão, o que você está fazendo com isso? Se Deus te chamou especificamente para alguma coisa, o que você está fazendo com isso? Eu tenho lido artigos, americanos sobre vocação. E nós vivemos a pior época vocacional de todos os tempos. O maior nível de abandono pastoral. O maior tempo de falta de envolvimento missional e missionário. As igrejas, elas estão criando métodos, contratando pessoas para trabalhar, porque não tem pessoas que querem servir. Tem igrejas que contratam músico porque não tem músico. O Vitor toca na igreja, assim, não aqui. Vitor e Caio. E é trabalho. E tem que trabalhar mesmo. Vai lá e pega esse dinheiro. Mas onde está o problema disso? Uma igreja se contenta em não discipular músicos. É melhor pagar. A gente paga, exige um tipo de música, produz aqui para a gente, do que não, senta aqui. Deus tem um padrão, tem uma visão, vamos servir o Senhor. Você precisa amar a Deus, você precisa amar sua esposa, você precisa ter um tipo de vida que ama o Senhor. Isso dá trabalho, irmãos. Aí o que é mais fácil? Não, segura esse dinheiro aqui. Toca aqui o que a gente quer. E aí vira um espetáculo. E aí Deus não está nesse lugar, irmão. Com todo respeito. E aí o que Deus está falando para a gente aqui hoje. Não ri não. Só que qual a proposta de... Aí isso deu um mute ali no meu microfone. Oh, Jesus. Você precisa servir o Senhor, irmão. Você entende que você não foi salvo para sentar num banco de igreja? Você entende que o sangue de Jesus é muito mais valioso do que isso? Você entende que a morte de Cristo, ela representa muito mais do que você vir para um culto e sentar e curtir uma reunião? Existe algo que você precisa se comprometer. E Jesus falou para os discípulos ali, vocês precisam servir. Mateus 24, do 45 ao 51, não precisa abrir. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel, prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Jesus vai voltar e se encontra o servo trabalhando. Ele vai lhe confiar bens. E esse trabalho aqui representa isso. Aquilo que Deus colocou na sua mão precisa ser feito. No dia que você virar uma chave na sua cabeça e abandonar essa cultura miserável evangélica
de que é bom estar num lugar, sentar nessa reunião com ar-condicionado e só curtir uma reunião, a igreja vai mudar a sociedade. Porque nós teremos pessoas integrais no reino de Deus. Não vivendo só na igreja, mas fazendo aquilo que foi chamado para fazer. E quando eu falo esse tipo de coisa, eu não estou falando que todos aqui vão pegar o microfone e pregar, cantar. Você é advogado? Viva para a glória de Deus. Você é médico? Faça isso para a glória de Deus. Você é empresário? Seja o melhor empresário para a glória de Deus. Dê o melhor salário que você puder para o seu funcionário. Que isso vai honrar o Senhor. E o que os empresários cristãos fazem? Segura essa merreca aqui, irmão. E é o texto que nós lemos na oferta, falando de generosidade, vai para onde? Nós amamos o dia do Senhor, queremos que Jesus volte. Sim, vivamos em conformidade, irmãos. Vivamos em conformidade, irmãos. Nós precisamos servir ao Senhor. Terceira coisa, zelo. E eu queria que você abrisse comigo aqui Mateus 25, que é a parábola das virgens. A partir do verso 1, nós vamos ler. Que tipo de vida nós precisamos ter para o tempo do fim? Nós precisamos vigiar, nós precisamos servir a Deus e as pessoas, nós precisamos ter zelo. Verso 1 de Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abram a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E essa parábola aqui é muito clara. Existem 2 tipos de pessoas aqui. Pessoas que estão se preparando, tendo um tipo de vida que agrada a Deus, e por isso estão guardando óleo. Óleo aqui a gente pode exemplificar com muitas coisas. Vida piedosa, unção de Deus, amar o que Deus ama, e por isso você está envolvida com o plano de Deus e correspondendo. E o outro tipo de vida que entende que o noivo vai voltar e supostamente está se preparando para isso, mas não obteve o necessário. Óleo.
E aí o noivo volta. E é anunciada a sua volta. Eis aí o noivo. E as que estavam prontas pegam o seu óleo e entram na festa com Jesus, com o noivo. E as que não se prepararam entram em desespero, porque foram comprar óleo. E aqui existe algo que a gente precisa aprender. Não dá para comprar aquilo que se fabrica com Deus no secreto. Nós não podemos comprar aquilo que nos falta, que só pode vir de Deus. Se é oração, vida piedosa, leitura das Escrituras, santidade, jejum, que produz o tipo de vida que Jesus espera para o fim, você não pode comprar isso. Não há dinheiro no mundo que consiga fazer você comprar o que só Deus pode te dar. Nós precisamos ser um povo zeloso. E o que é zelo? É ciúme extremo. Zelo é aquilo que nós temos como algo infalível para nós. O dia do Senhor precisa representar o motivo que nós vivemos. Porque Jesus morreu, ressuscitou, fez uma promessa para nós, que é: eu vou, mas voltarei para vocês. Eu vivo para esse dia. E para viver para esse dia, eu faço tudo o que Ele está pedindo. Jesus está exigindo de nós: vocês precisam vigiar. Vocês precisam ter zelo. Vocês precisam amar as coisas que eu amo. Vocês precisam fugir da aparência do mal. A santidade precisa ser o estilo de vida de vocês. Vocês precisam amar tanto a Deus e uns aos outros, que serão reconhecidos, que são meu povo. João 17. Assim como eu e o Pai somos um, se vocês amarem uns aos outros, aquele povo lá fora vai reconhecer. Isso pede o que de nós? Nós precisamos perder alguma coisa. E o que é isso? O tipo de vida que desagrada a Deus. Tudo aquilo que vem à sua mente, à minha mente, que nós entendemos que é contra a proposta de Jesus, hoje é dia de abandonar. Tudo aquilo que nós sabemos que é contra a santidade de Deus, os seus princípios, quem Ele é e o que te desagrada, nós precisamos tirar isso de nós. E aí o que nós adicionamos? Tudo o que Ele pede. Que amemos a Sua palavra, que amemos a Sua presença, que vivamos em comunhão uns com os outros, real. Que você se importe com quem está sentado do teu lado. Que alguém que senta do teu lado na sua igreja não seja mais uma pessoa apenas, mas é um filho de Deus amado, que Jesus morreu, se entregou por ele. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se abandonarmos o nosso egoísmo, gente. Aquele grupo que é tido aqui no texto como as imprudentes, elas sabiam o que precisavam e não fizeram, conscientemente. Existe um tipo de pessoas que está vivendo dessa maneira. Eu sei o que Jesus peço, mas eu não faço. Essa pessoa acredita que vai haver um bônus, tipo um jogo do PlayStation, no fim, aí vai aparecer um bônus para mim, Jesus vai perdoar tudo, Mateus. Vai não, meu irmão.
ou a gente vive de uma maneira que agrada ao Senhor, porque amamos a Deus, a sua palavra, nos importamos com o que Ele está fazendo, ou você está correndo um grande risco. E para a gente encerrar, quarto ponto, fidelidade é a marca de quem está aguardando o dia do Senhor. Mateus 25, verso 14. Mateus 25, 14 diz assim, verso 14: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Atenção para isso aqui, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez uns ajustes de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um servo severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento, dinheiro, na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu, teria multiplicado. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui tem um princípio muito interessante que a gente precisa ficar atento. Jesus distribuiu dinheiro. Talento aqui, no Novo Testamento, é dinheiro, é recurso. Então a gente vai entender aqui como recurso. Jesus, ele dá recurso. E como ele distribui esses recursos? Qual o critério? Com a capacidade de cada um. O texto é claro. Ele deu recurso, dinheiro, com a capacidade de cada um deles. Então, um recebeu 5 e multiplicou, o outro 2 multiplicou. E qual o problema do que recebeu um só? Ficou com medo. O medo é um paralisador. Tem gente que, por causa de medo, faz tudo, menos servir ao Senhor. Porque ele tem mais medo da consequência do que entender que Deus deu capacidade para ele, para fazer aquilo. E o texto está falando que Jesus distribuiu os recursos porque viu capacidade nas pessoas. Isso quer dizer que tudo que você recebeu de Deus, você tem capacidade para fazer. Mas tem gente que olha o que recebeu, isso aqui é pouco demais, eu vou me enrolar, eu tenho medo.
O que Deus espera de mim? Que você faça. E aí o que você faz? Você deixa de fazer aquilo que Deus confiou a você. E a palavra é essa, confiar. Jesus confia recursos a nós. E a multiplicação desses recursos tem a ver com pegar aquilo que Deus nos deu e levar à frente. Isso sempre está ligado ao outro, porque no reino de Deus, nós não recebemos algo de Deus para nós, para ficar conosco. Isso não é uma riqueza para nós. Por isso que há uma multiplicação aqui nesse cenário. Deus nos dá recurso para que a gente multiplique, tocando pessoas com aquilo que Ele nos deu. Jesus nos confiou coisas e nós precisamos servir pessoas, aquilo que Ele nos deu. Então, as pessoas que vivem com medo de realizar aquilo que Deus te confiou. Primeira coisa que eu queria falar, se Jesus confiou algo a você, é porque Ele sabe que você é capaz de realizar aquilo. E eu queria que nessa manhã você entendesse que o medo é um agente contrário ao que Deus fez na sua vida e confiou a você. Que ao olhar para o medo, você deixa de ver que Deus ele confia em você. E esse é o problema de muito cristão. O medo impede que veja a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Porque muitos olham para si mesmos, mas eu não... quem sou eu, gente? Você é servo do Senhor, você é filho de Deus. Você é amado do Senhor. Jesus morreu por você, irmão. E o texto está falando que Ele sabe que você tem capacidade. Então, ao invés de você olhar para si mesmo, não, eu não consigo fazer isso aqui, você precisa ver, não, Deus me deu isso. Eu me submeto à sua vontade, Senhor. Se o Senhor confiou isso a mim, Deus me dá a capacidade que o Senhor viu em mim. E me ajuda a realizar isso. Mas por que isso é tão importante? E nós estamos falando muitas coisas que estão ligadas a servir e a fazer, e que exige de nós muitas coisas. Irmãos, mais uma vez eu quero destacar aqui que vai haver um dia que nós estaremos diante de Deus. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios. Haverá um grande dia que o justo juiz, governador de todas as coisas, ele vai fazer uma prestação de contas. E nós iremos diante de Jesus com o nosso recurso, com o nosso dom, com o nosso talento, prestar contas a Ele. E falar, Jesus, o meu dom te serviu nessa terra. Jesus, o meu dinheiro financiou o seu reino. Jesus, a minha inteligência foi para te servir. Jesus, eu fui um médico que salvei pessoas para a sua glória. Ou eu fui um faxineiro que limpei e fiz a melhor limpeza que eu pude, porque aquilo glorificava você. Mães que criam filho para a glória de Deus, isso será sua recompensa diante de Jesus. Todo o trabalho árduo que vocês tiveram, tudo que vocês abriram mão, diante de Jesus haverá uma recompensa. De tudo aquilo que foi difícil para você e você não negociou os princípios, você não baixou a guarda e você não baixou o padrão de Deus. Mas você insistiu naquilo que a Bíblia pede, do que Deus pede, aquilo que agrada ao Senhor. E mesmo que aqui em terra, de repente, você não viveu tudo o que queria, você viveu para agradar a Jesus. E isso não fica desapercebido de Jesus. Não fica, irmãos. Porque tudo que nós fazemos gera um resultado no Senhor. Tudo que nós fazemos gera uma resposta em Deus. A Bíblia diz que nenhum trabalho é vão no Senhor.
E Ele tem uma recompensa para os seus filhos, para aqueles que estão correspondendo, amando o que Deus está fazendo. Então a proposta de Deus para nós é que sejamos, sim, um povo que ama a sua palavra, a sua presença, os seus ensinamentos, os seus princípios, que vivamos em conformidade com a sua santa palavra. E se tivermos que aborrecer tudo que está à nossa volta, nós vamos fazer por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque Ele é digno da nossa confiança. Porque Ele é digno do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso zelo. E minha oração nessa manhã é que você consiga ver que Deus te deu bons recursos para servir o Senhor. E que o medo não pode mais te paralisar. E que até com medo você pode confiar no Senhor. O medo, ele não vai estar longe de nós, irmãos. Mas o medo não é um impeditivo de crer na soberania de Deus. E que Ele é confiável e capaz de cumprir tudo aquilo que Ele está propondo para nós. E que o Senhor nos ajude a ser um povo que agrada a Ele.